bem? Eu tô devendo vídeo pra vocês e eu sei disso por conta da correria do meu dia a dia. Eu me ausentei aqui um pouco do YouTube, mas isso não significa que eu vou deixar de produzir conteúdo pra vocês. E nesse vídeo eu queria trocar uma ideia real com as pessoas que me seguem, que gostam do meu canal, as pessoas que talvez me acompanham desde o início, quando eu comecei a fazer meus vídeos. É com essas pessoas que eu quero falar, com você, que tá aqui desde 2020, que passou todos aqueles perrengues comigo. Mas se tiver alguém que é novo também, claro que será muito bem-vindo. A ideia é o seguinte, gente. Eu tenho percebido que quando eu faço vídeos que falam de coisas assim, meio banais, ou até mesmo os vídeos que eu falei anteriormente, que eram sobre teorias da conspiração, muitos deles foram excluídos pela plataforma. Eu tinha um vídeo falando sobre o Pizzagate, foi excluído, enfim. Eu tenho percebido que à medida que eu tento falar algumas coisas, a gente é completamente boicotado aqui. Por isso eu tenho parado de falar sobre esses assuntos. Na verdade, eu me toquei de uma coisa e é sobre isso que eu vim conversar hoje com vocês. Esse sistema, né, que a gente vive, ele está muito enraizado na nossa sociedade. E a gente não é forte o suficiente para ir contra o sistema batendo de frente dessa forma. Existem outras maneiras da gente quebrar um sistema, da gente mudar um paradigma, da gente transformar. E como é essa forma, né? Não é tipo vindo aqui fazendo vídeo. Isso serve para algumas coisas pontuais. Mas o que eu tenho percebido é que ninguém é forte o suficiente para bater de frente com isso. Então, eu tenho preferido falar sobre assuntos mais leves. Eu tenho percebido que assuntos mais leves não chamam tanto a atenção do meu público. Então, quando eu falo de alguma coisa assim que é um bafão, vamos dizer, aí eu tenho 3.000 visualizações, tem um vídeo que eu falei sobre Hollywood, tipo assim, 24.000 para um canal pequeno como o meu é muito. Mas aí quando eu venho falar de alguma coisa pontual, sobre alguma coisa que é de fato relevante, eu vejo que, ó... Então isso acaba desanimando um pouco. Mas mesmo assim, eu acredito que seja necessário algumas pessoas fazerem isso que eu faço, porque eu sei que tem muita gente que se apoia nas palavras que eu digo, muita gente tira dúvidas comigo sobre momentos que nós estamos passando. É um fato que a gente está passando por um novo momento aqui no planeta, as coisas estão mudando rápido, e é sobre isso que eu acho que a gente deveria conversar no vídeo de hoje. A melhor forma que eu vejo de mudar então esse paradigma é trocando a lente do nosso óculos, sabe? Às vezes a gente está enxergando por uma lente que não é tão boa assim, e a gente começa a ficar meio desacreditado do mundo. As notícias não são as melhores e a gente às vezes fica meio descrente, né? Vamos falar assim que o bem vai vencer o mal. Se é que existe essa coisa de bem e mal. Eu tenho certeza que para uma pessoa que está, né, jogando o jogo do lado oposto ao nosso, provavelmente ela acha que nós somos o mal. Então é essa lente que eu acho que a gente tem que adaptar, porque existe o bem em tudo. E algumas coisas que a gente acha que, nossa, isso daí foi uma coisa horrível, provavelmente isso venha com uma lição para muitas pessoas. Eu acredito que esse é o caso do que aconteceu em 2020, que sim, foi uma coisa horrível, mas que veio com uma lição por trás. E no nosso universo, eu acredito que a gente não tenha tanto livre-arbítrio como a gente acha que tem. Então, se alguma coisa não estivesse de acordo com o Criador, provavelmente isso seria aniquilado. E não é o que a gente tem visto. Porque para a gente ter crescimento como ser humano, nós temos que passar pelos desafios. E os desafios, eles fazem a gente ser diferente em diversas formas. Isso não é um vídeo motivacional, gente. É só para mostrar para vocês que a gente às vezes precisa adaptar, né? Eu tenho lido algumas coisas, apesar de estar evitando acompanhar as notícias, porque eu percebia que isso gerava uma revolta em mim. Talvez porque eu acreditasse que um lado fosse melhor que o outro. Só que hoje eu percebi que não, que tudo é a mesma coisa, né? Vistos de formas diferentes. E como nós estamos vivendo um momento em que tudo está muito polarizado, e eu tenho falado isso constantemente para vocês, tudo está muito polarizado, mas cada pessoa está agindo de acordo com aquilo que é esperado dela nesse momento. É assim que o Criador permite que a gente evolua como humanidade, né? E isso é em tudo, gente.
é em política, é na religião, é no meio midiático, tudo acontece de forma com que a gente tenha esse crescimento, porque se fosse tudo muito bom, tudo da forma como a gente realmente quer, a gente não teria crescimento, a gente ficaria estagnado na nossa zona de conforto, né? Então eu sei que daqui a pouco vai ter eleição, eu sei do que está acontecendo nos Estados Unidos, eu sei o que está acontecendo em Taiwan, eu sei de tudo isso, porque uma das coisas que eu sempre falei para vocês, a gente não precisa se alienar, a gente pode saber o que está acontecendo. Se você está vivendo por um momento que você acha que você está negativo demais por conta das notícias, por conta disso tudo que você tem acompanhado, daí sim, eu recomendo que você faça aí um jejum de coisa ruim por 30 dias no mínimo, para que você consiga elevar de novo sua vibração, né? Eu fiz isso, acho que eu fiquei 60 dias sem ler absolutamente nada, porque eu percebi que eu fiquei numa vibe que não era a vibe que eu queria estar nesse momento. Uma das coisas que a gente bate sempre nessa tecla quando a gente fala, né, de criação da realidade é que aonde está a nossa energia, onde está o nosso foco, é onde aquilo vai crescer, vai florescer. Então, se você quer viver uma vida, tipo, boa, né, não tem como você ficar focando na coisa ruim e querer viver uma vida boa. Não vou me aprofundar nesse assunto, apesar de eu gostar muito, apesar de eu ter bastante conhecimento sobre isso. Se vocês quiserem, é claro que eu faço um vídeo dedicado a isso, mas não é o foco do vídeo de hoje. Se a gente fica com a nossa atenção, o nosso foco nas notícias ruins, na política, que pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, esse político fez isso, esse fez aquilo, a gente acaba aumentando isso, né? Pelo menos na nossa vida. Então, eu já vi gente passar mal por conta de, esse presidente que foi escolhido, o outro não foi, está correndo o risco disso. Gente, a pessoa foi parar no hospital com pressão alta por conta de uma coisa que nem aconteceu, né? Vai acontecer aí, tipo, no final do ano, a pessoa tá passando mal agora. Então, vejam que isso faz muito mal para a nossa saúde. Talvez você não tenha chegado a esse extremo, né? Mas eu tenho certeza que algumas coisas são muito duras e difíceis de engolir. E a gente vive um momento em que as pessoas realmente não sabem, né? Não sabem para onde correr, não sabem em quem acreditar, e a gente tem essa facilidade de comunicação pela internet. Isso é muito bom e às vezes também é muito ruim, né? Porque tudo é dual, tudo é polar. E a pessoa fica nessa de, não sei em quem acreditar. Mas o que eu tenho feito, né? Eu tenho mudado a forma como eu enxergo as coisas. Então, até mesmo no meu dia a dia, se eu tenho um desafio, eu falo, peraí, o que isso quer me ensinar? Não vou me desesperar, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou ficar estressada. Tipo, tem a ver com a forma como eu desejo que as coisas aconteçam na minha vida? Vou contar uma coisa pessoal para vocês. Há mais ou menos um mês, roubaram o meu carro. Eu fui fazer um curso e a hora que eu saí, o carro não estava lá. E aí, as pessoas que estavam no curso comigo, tirando minha mãe, que manteve a calma o tempo todo, começaram a falar, mas como que é? Vocês estão nervosas? O carro tinha seguro? Começaram a fazer milhões de perguntas, né? E a gente só pensava o tempo todo que a gente queria que o carro voltasse pra gente inteiro, né? E foi isso que aconteceu. Em 3 horas, tinham encontrado o nosso carro. Então, em nenhum momento a gente se desesperou, em nenhum momento a gente ficou focada no negativo. Poderiam desmontar o carro, tá com falta de peça no mercado. Porque a pessoa poderia ter sofrido um acidente, batido o carro e destruído. A gente só pensou assim, seria muito mais fácil pra gente se o carro voltasse, né? Tem gente que fala, queria que destruísse para pegar, tipo, o dinheiro e comprar um novo. Mas não, tipo, isso seria uma dor de cabeça e ficar um tempo sem carro, gente. O melhor aconteceu, o carro voltou intacto, só tava assim uma pequena peça que cobre o volante que eles usaram ali para ligá-la. E a gente tem que fazer isso, mudar o óculos da realidade com tudo na nossa vida. Talvez esse daqui não é o vídeo que você esperava do Toda Quântica, né? Mas é um vídeo que, assim como a proposta do canal, pode expandir a consciência daqueles que estão prontos para ouvir essa mensagem. Então, diante de tudo que está acontecendo, sem exceção, tente encarar isso como um desafio, não necessariamente como algo ruim, né? Algo que está te punindo.
ou algo que venha para interferir no seu livre-arbítrio e no seu bem-estar, tá? A gente, né, tem que confiar um pouco mais na vida, confiar um pouco mais no Criador, Deus, enfim, em Jesus. E eu vejo que poucas pessoas de fato, né, confiam, poucas pessoas de fato focam no que é bom, ou às vezes a pessoa tem a ilusão que ela é uma pessoa positiva, mas na prática não é. A gente vive hoje um momento muito especial, no geral, no nosso planeta, em que as pessoas estão tomando consciência, e é o fato da nossa consciência estar aumentada que a gente consegue enxergar aquelas coisas que antigamente a gente não via. Eu já usei essa metáfora aqui, mas é como se a gente estivesse até 2012 dentro de uma sala escura e a gente se conhecesse pelo tato. E aí a luz foi aumentando um pouquinho, então já era aquela luz amarelinha que você conseguia enxergar os vultos. Depois a luz foi aumentando mais um pouco e você começou a enxergar as faces. A luz aumentou mais um pouco e você começou a ver que ali tinha teia de aranha. É isso, gente. A luz ficou tão forte e a gente está no momento assim em que as coisas estão sendo desvendadas e tem que ter muito estômago para isso, porque algumas verdades são duras de engolir, né? E a gente tem que aproveitar que isso está sendo mostrado para nós, para que a gente decida a partir disso falar: eu não aceito isso, eu não gostaria de viver num mundo assim. E aí a gente começa a criar a realidade que a gente quer viver de acordo com nossos valores, de acordo com as coisas que a gente acredita, né? O mundo ele passa por uma transformação extrema nesse momento, mas a gente tem que aproveitar para surfar na onda que tá boa e não ficar ali na onda do mimimi como muita gente faz. Tenho certeza que não cai uma folha fora do lugar, sem que Deus permita. E às vezes a pessoa fala: mas eu sou ateu, e aí? E aí digo eu, né? Eu que pergunto para você, se for o seu caso, e aí? Então, gente, não se deixe enganar. Não vai ter vídeo falando sobre tragédia no Toda Quântica. Não vai ter vídeo falando sobre coisas ruins, mas talvez você não goste de coisas boas, então esse aqui é o momento de se retirar. Se for o caso, foi bom ter você aqui até agora. Antes de me despedir formalmente, queria deixar um link para vocês aqui na descrição do vídeo. E esse link é de um audiobook que eu encontrei aqui no YouTube sobre o livro de Urântia. Eu já falei sobre esse livro, é um livro incrível. E esse livro ele fala tudo que nós humanos precisamos saber sobre o nosso universo. Às vezes a gente fala: mas a vida tá difícil, né? Não é que a vida tá difícil, é que você não aprendeu como viver. Esse livro eu acho que ele é um pontapé inicial para quem quer começar esse processo de entender o que a gente vive, entender como o mundo funciona, entender como o mundo foi criado. E esse livro tem 2.000 páginas, então às vezes a gente indica que a pessoa tem preguiça de ler, talvez não tenha tempo. Então eu vou deixar o audiobook. O audiobook é sensacional, porque essa pessoa fez com a voz dela mesmo, e eu tenho escutado para rever algumas coisas, e eu acho que é de extrema importância para esse momento atual. Ele vai explicar como foram criadas as religiões, quem é Jesus, quem é Deus, o que você está fazendo aqui, para onde vamos, quem somos nós. Sabe essas perguntas que os humanos muitas vezes não sabem responder? Esse livro pode te ajudar a começar de uma vez por todas, entender quem é você, entender o que você está fazendo aqui, para onde você vai, como as coisas funcionam. Então fica a minha dica, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você curte esse tipo de assunto, por favor, comenta comigo aqui o que você gostaria de ver no Toda Quântica. Se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre esse livro, compartilha também esse vídeo de hoje com as pessoas que acham que possam se beneficiar dessa mensagem. Apesar de não ser uma mensagem pontual de um grande acontecimento, ela vai tocar especialmente aqueles que precisam ouvir isso nesse momento. Então eu desejo que vocês tenham um excelente final de semana todos. Eu desejo que vocês estudem muito, que compreendam como as coisas vão ser daqui para frente,
para que a gente crie uma realidade sensacional, porque é isso que a gente merece. Um beijo para vocês e até o próximo.